Você já se perguntou como era viver no Brasil no século XIX? Viver no Brasil no século XIX era uma experiência variada, dependendo da classe social, localização geográfica e período específico dentro do século. A família real chegou ao Brasil, foi proclamada a independência e depois a República. Mas você sabe como a população vivia nessa época? Se não sabia, nós iremos te contar nesse vídeo. Portanto, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, dê um like, compartilhe o vídeo e vamos embora. No ano de 1808, a família real portuguesa chegou ao Brasil, fugindo das tropas do líder francês Napoleão Bonaparte. Com isso, o Brasil se tornou sede da coroa portuguesa e uma série de mudanças foram impostas em nosso país. O Brasil ganhou mais autonomia, surgiram as primeiras fábricas e instituições brasileiras, como a Bolsa de Valores local e um banco nacional. As fazendas se modernizaram e as cidades se desenvolveram, atraindo imigrantes. Os escravos trabalhavam em grandes propriedades rurais e em minas de ouro. Os homens eram responsáveis pelas tarefas mais difíceis e perigosas. Já as mulheres exerciam atividades domésticas. Os escravos comiam alimentos de má qualidade, dormiam na senzala, um galpão úmido e escuro, e recebiam castigos físicos. Em 1850, o imperador Dom Pedro II proibiu o tráfico de escravos. Aos poucos, os imigrantes europeus chegaram ao país e substituíram os escravos. A escravidão no Brasil só terminou em 1888. A higiene corporal era feita por meio da lavagem de algumas partes do corpo. Um jarro de boca estreita era utilizado para as pessoas lavarem o rosto e as mãos de manhã. O costume era tomar banho cerca de 5 vezes por ano, quando as roupas de baixo eram trocadas. O banho era feito em uma tina, um tipo de bacia. As casas não tinham banheiros e as necessidades eram feitas nos quintais, em um buraco no chão ou em penicos. O conteúdo era recolhido por um escravo durante a noite e jogado em terrenos baldios ou no mar. A alimentação, influenciada pela cultura indígena, incluía produtos como mandioca, batata, milho, peixe, carne e frutas. Outros foram trazidos pelos portugueses, como a jaca e a manga. No século XIX, o café da manhã era feito com leite, pão, frutas e bolos. No almoço, o mais comum era o consumo de arroz e feijão, acompanhados de batata, carne e salada. Para o jantar, as sopas eram o prato principal. As refeições eram feitas usando as mãos. Nas situações mais formais, os homens usavam facas grandes para cortar a carne. Cada convidado devia trazer a própria faca de casa. O uso dos talheres se tornou mais comum no fim do século XIX. Quando não havia convidados, era comum que todos se sentassem no chão, cada um com um prato no colo. No dia a dia, as famílias mais ricas iam a espetáculos e frequentavam bailes familiares. Os mais pobres costumavam se reunir em casa ou em locais públicos. Toda a população das cidades participava de festas religiosas ou populares. Elas eram o ponto de encontro de parentes e conhecidos que se reuniam para contar os fatos do dia. Os eventos aconteciam durante o dia, quando ainda havia luz solar. A eletricidade só surgiu no Brasil no fim do século XIX. O meio de transporte mais utilizado era a montaria em cavalos e burros. Com a chegada da família real, as pessoas passaram a usar com mais frequência os veículos de rodas puxados por animais,
como as carroças. Elas tinham 2 ou 4 rodas, uma cortina de couro e vidraças. As carroças eram utilizadas para percorrer distâncias maiores ou em ocasiões especiais. As cadeirinhas também eram muito comuns. Era um tipo de cabine carregadas por escravos. Elas variam de modelo de acordo com as posses do proprietário. Os mais ricos encomendavam modelos luxuosos, com paredes decoradas. O Brasil foi governado por 2 imperadores durante o século XIX. Dom Pedro I declarou a independência em 1822, mas abdicou em 1831. Seu filho, Dom Pedro II, governou de 1840 até a proclamação da República em 1889. O Império trouxe certa estabilidade, mas também houve vários conflitos internos, como a Revolta do Malês em 1835, a Guerra dos Farrapos e a Revolução Praieira. Além disso, o Brasil participou da Guerra do Paraguai, um dos maiores conflitos militares da América do Sul. Em 1889, a monarquia foi derrubada por um golpe militar liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, estabelecendo a Primeira República Brasileira. Essa mudança marcou o início de um novo sistema político, com influências positivas e republicanas. A saúde no Brasil no século XIX era marcada por grandes desafios e limitações, influenciadas por fatores como a falta de infraestrutura, conhecimento médico limitado e condições sanitárias precárias. As cidades brasileiras no século XIX sofriam com a falta de infraestrutura básica. As redes de esgoto eram praticamente inexistentes e o saneamento básico era inadequado, contribuindo para a propagação de doenças. O acesso à água potável era limitado e muitas pessoas dependiam de rios e poços, que frequentemente estavam contaminados. E você, queria ter nascido no Brasil durante o século XIX? Deixa aí nos comentários a sua resposta e opinião. Nos vemos no próximo vídeo.